Bom, no vídeo de hoje vamos mostrar assim, uma lista de 10 jogadores que poderiam ser uma boa alternativa para o Remo visando a próxima temporada, que vai disputar a Série C, né? Infelizmente acabou caindo. E assim, alguns jogadores que estão já livres de contrato, outros ainda têm vínculo, que tem alguns que estão com destaques, outros nem tanto. Eu vou comentar aqui nesse vídeo hoje sobre essa lista de jogadores, que algum desses eu acho que pelo menos você vai gostar. Não todos, né? Claro, vai dividir aí a opinião de vocês. Mas pelo menos uns 2, 3, eu acho que alguns de vocês, torcedor do Remo, vão querer ver no time para a próxima temporada, tá bom? Mas só antes de começarmos o projeto, para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Esse é o canal Black Carton. Já postamos vários vídeos aqui falando a respeito do Remo, inclusive sobre projeto de reforma do Baianão, além também do projeto de clube empresa. Será que o Remo poderia virar uma sociedade anônima do futebol? Já falando sobre esse tópico aqui nesse canal. E pode ficar aqui assistir o vídeo até no final, que depois, quando terminar, eu vou deixar os cards aparecendo para vocês continuar assistindo os vídeos sobre o Remo, tá bom? Mas só antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês, que é sobre o patrocinador aqui do canal, que é no caso do Futebol Team, que é um jogo de futebol que você pode jogar online com seus amigos. É uma mobilidade muito boa e que assim, você pode treinar seu jogador, evoluir seu personagem. Jogo bem interessante, bem parecido com aquele modo carreira do FIFA, do PES. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. Corre lá, baixa o jogo, que sem dúvidas tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então vamos assim para essa lista de jogadores. Então vamos começar falando sobre dois atacantes que assim tiveram muito destaque na Série C desse ano do Brasileirão. Primeiro, no caso, o atacante Rubens da Tombense, ele que está bem desde o estadual do ano passado pela equipe lá de Tombos de Minas. E para você ter uma noção, atacante, 27 anos de idade, tem uma altura muito boa também, tem 1,94 m, então assim, você vê que é um cara gigante e que foi titular absoluto da Tombense, tanto no campeonato estadual desse ano quanto também na Série C. Pela Tombense, 38 jogos, 10 gols e uma assistência. Como falei para vocês, não é um cara muito novo, mas tem uma idade boa, 27 anos de idade. Ano passado também números bem interessantes, 31 jogos, 13 gols e 2 assistências. Ele sempre teve vínculo com a Tombense, passou por alguns outros times, como por exemplo Joinville em 2019, apenas 5 gols. No Figueirense em 2018 também 11 partidas, 1 gol marcado. É um jogador que pode ficar de olho sim, porque sem dúvidas vai continuar na Tombense, caso não apareçam outras propostas para disputar a Série B, mas eu acho que poderia ser uma boa opção para o Remo também, tá? E outro jogador que é artilheiro, no caso, esse foi o artilheiro da Série C, com no caso 13 gols marcados, no caso do Diego de Souza Quirino, ele que joga lá no Ipiranga, do Rio Grande do Sul, 34 partidas, 13 gols e outras 4 assistências, de acordo com o site O Gol. E ele também tem uma idade um pouco mais avançada, tem 28 anos de idade, que é um jogador que poderia chegar para agregar bastante a equipe do Remo, ao menos na minha opinião. Já teve passagem para alguns outros times, como por exemplo o Operário, Taubaté. Ele jogou mais lá no futebol do Sul e agora fez essa excelente campanha pelo Ipiranga, também um dos times que conseguiu acesso para a Série B do ano que vem. Um jogador desse vídeo, indo para um setor diferente agora, para o lateral esquerdo, que sem dúvidas poderia ser uma boa alternativa para o Remo, no caso do lateral esquerdo Rodrigues, ele que atualmente tem seus 21 anos de idade e fez a campanha da Série D pela Aparecidense, conseguiu acesso para a Série C do Brasileirão. Poderia ser um jogador que chegaria por empréstimo, já que ele pertence ao Goiás e dificilmente sairia, por exemplo, um acordo de empréstimo, no caso seria mais fácil. Para venda em definitivo, eu diria que seria muito mais difícil. Ele jogou nesse ano pela Aparecidense 22 jogos, 1 gol e outras 4 assistências. Um jogador de 1,69 m de altura, foi fundamental para conseguir o acesso da equipe para a Série C do Brasileirão. Teve passagens também, como falei para vocês, no Goiás, que jogou o estadual, no caso o Campeonato Goiano esse ano, 6 partidas por lá. E ano passado também estava na Aparecidense, também na Série D, 11 partidas e 9 jogos no Goiás também em 2020 no estadual. É um jogador que eu acho que poderia sim ser uma boa alternativa, chegaria possivelmente por empréstimo, seria bom para ambos os lados, não deve continuar na Aparecidense, não poderia, eu acho na minha opinião, ser um bom reforço para o Remo. Dando continuidade, temos um jogador que joga como volante, que foi muito bem lá pelo Vitória nesse ano de 2021, no caso do Bruno Felipe de Oliveira, um jogador que atua de meio de campo e que tem apenas 24 anos de idade, 23 anos de idade, corrigindo, 32 jogos, 3 gols e 3 assistências esse ano pelo Vitória. É um cara que foi até especulado no Cruzeiro no início dessa temporada, muito por conta da excelente campanha que ele fez no estadual pela Caldense, no caso no Campeonato Mineiro, pela Caldense, 13 jogos, 3 gols marcados e 2 assistências. Teve passagens também pelo Grêmio Osasco, também pela Caldense, onde já está lá, tem 4 temporadas e fez essa boa reta final, no caso da Série B, pelo Vitória.
Ele é um jogador que tem vínculo ainda com a Caldense, deve voltar para disputar o estadual e o Brasileirão pela equipe lá de Minas, mas eu acho que poderia ser uma boa alternativa também conseguir um empréstimo, no caso o Remo, junto à Caldense, para disputar o Brasileirão, principalmente visando a Série C, para a equipe do Remo conseguir novamente o acesso para a segunda divisão. Vamos agora para os 3 últimos jogadores desse vídeo. Esse aqui ainda tem contrato, é um jogador que eu acho que poderia ser uma boa alternativa, que é a respeito do atacante Zé Eduardo, que está no Cruzeiro nesse ano e que não deve ser aproveitado na equipe mineira para a próxima temporada. Jogador de 22 anos de idade. Para você ter uma noção, nesse ano de 2021 ele não entrou em campo, e sim por alguns problemas de alteração cardíaca e tudo mais. Ele ficou de janeiro até o início de agosto praticamente recuperando essa questão, e estava disponível para o Cruzeiro e para o Luxemburgo desde o final de setembro desse ano, mas acabou não tendo oportunidades por lá. Para você ter uma noção, no ano de 2020 que ele foi muito bem, disputou no total 11 partidas, sendo 5 no campeonato estadual pelo Vila Nova de Minas, 5 partidas, 4 gols marcados. Depois foi emprestado para o América de Natal, 5 partidas e 5 gols por lá também. E o Cruzeiro solicitou a volta do jogador, que fez apenas uma partida na Série B por 20 minutos no jogo contra o Oeste, não teve mais oportunidades. Então eu vejo que poderia ser uma boa opção também. Algumas outras equipes procuraram o Cruzeiro para ele ser emprestado para esse ano de 2022. Nesse ano de 2021 até o Atlético Goiano, disputando a Série A, demonstrou interesse no jogador, acabou não dando certo. Outras equipes, como por exemplo a própria Caldense, procurou o atleta, o ABC, o América de Natal, que até esse momento não, que eu estou gravando esse vídeo, né, no domingo, no caso domingo dia 5 de dezembro, não teve nenhuma definição a respeito do atacante, mas acho que poderia ser uma alternativa bem tranquila de questão salarial, um jogador jovem que poderia agregar muito à equipe do Remo. Indo agora para um setor de goleiros, tem um jogador que está livre de contrato, os próximos 2 não tem vínculo com nenhum time, e eu acho que poderia ser assim, um medalhão, às vezes se o Remo precisar, acho que poderia agregar bastante, que poderia ter um salário um pouco mais elevado, dependendo da realidade financeira do clube, não daria muito certo, mas são jogadores, tirando nessa outra lista, sem contrato e bem mais experientes, caso a equipe queira um jogador desse perfil para a próxima temporada. O primeiro deles é no caso do Jailson, goleiro de 40 anos de idade, que está de saída lá do Palmeiras, 18 jogos esse ano, e dessas 18 partidas ele ficou 8 delas sem sofrer gols, que é números bem interessantes. Está no Palmeiras desde 2014, então acho que poderia ser uma boa alternativa também. Jogou antes de chegar no Palmeiras no Ceará, onde fez boa campanha, no Oeste. Enfim, um cara que eu acho que poderia ser uma boa opção. Sem dúvidas teria essa questão salarial, que ele iria receber bem mais, né? Mas quem sabe ele aceitaria uma redução para ser o titular absoluto do Remo para o próximo ano. E o outro jogador que está sem contrato, que está sem time, é no caso do Elias, que ele não joga mais do que 1 ano e meio. Ele que, no caso, volante, né? Tem atualmente seus 36 anos de idade, ainda não definiu se vai aposentar, se não. Nesse ano foram um total de 16 jogos, no ano passado, 2020, 16 jogos pelo Bahia. Deu 2 assistências, e assim, no ano de 2019 foi muito bem no Atlético Mineiro, 53 partidas, 6 gols e 4 assistências, acabou perdendo o ritmo, depois que foi pro Bahia não teve o mesmo rendimento, e desde então não arrumou um novo time. Acho que poderia ser uma contratação de peso, assim, de destaque para o Remo, visando o ano de 2022, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, quem dessa lista de jogadores se aceitaria na equipe, no caso do Remo, visando o ano de 2022, tá bom? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like também, se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui aquelas 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma onde eu falo sobre a reforma de projeto do Bainão, visando o ano de 2022 já. E também sobre o projeto de empresa. Será que o Remo vai se tornar uma sociedade anônima? Quanto que o Remo ganharia? Eu vou deixar esses 2 vídeos aparecendo aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!